Olá, eu, Jean Matheus e meu colega Lucas Henrique iremos apresentar o projeto referente à terceira unidade da disciplina de Paradigmas de Linguagem do professor Tácito Neves. Programação funcional. A programação funcional é um paradigma onde a construção de programas se baseia no uso de funções puras, imutabilidade e funções de ordem superior. O Clojure é uma linguagem 100% funcional, o que significa que ela incentiva e muitas vezes ela exige o uso de funções puras, estrutura de dados imutáveis e composição de funções. As características funcionais do código, que vai ser calcular estatísticas de lançamento de dados. Esse projeto ele tem como objetivo mostrar como a programação funcional permite que a lógica seja escrita de forma expressiva, clara e modular. Tudo é construído a partir de pequenas funções que se compõem facilmente, o que torna o código mais previsível e testável. O código que criamos para simular lançamentos de dados demonstra várias práticas de programação funcional. Funções puras. Todas as funções, exceto as que imprimem no console, não têm efeitos colaterais. Elas apenas recebem dados e retornam resultados novos sem alterar o que já existe. Imutabilidade. Nenhuma variável é alterada. As listas de lançamentos, médias e outras estatísticas são todas criadas como novos valores. Funções de ordem superior. Uso de funções como map, reduce, repreated, sort by, que recebem outras funções como argumentos. E a modularidade. Cada função tem uma responsabilidade clara. Exemplo, calcular média, gerar distribuição, etc., facilitando a composição. Agora a seguir vamos ver como é na prática que o nosso código vai se comportar na IDE. Olá, professor. Meu nome é Lucas Henrique e eu vou explicar um pouco sobre a execução de um código em Clojure, né, que utiliza conceitos de uma programação funcional, né, para poder solucionar um problema do lançamento de um dado, né, e consequentemente após o lançamento desses dados nós vamos ter alguns as estatísticas, ou seja, os resultados desses lançamentos. Aqui definimos a primeira função, que é lançar o dado, onde o dado vai ser lançado e vai ser gerado um número aleatório entre 1 e 6, né, é o resultado desse lançamento. Temos a segunda função, que é a função lançar múltiplos dados. Essa função vai realizar o lançamento desse dado várias vezes, né, e usa aqui o repeat day, que é para lançar o dado várias vezes. Aqui definimos mais uma função que é calcular média, né? Essa função vai calcular a média dos lançamentos, né? E utiliza o reduce, né? Que é para somar e dividir pela quantidade total, ou seja, gerando a média dos lançamentos. Definimos mais uma função, calcular mediana, né, onde o nome da função já fala, vai calcular a mediana dos lançamentos, né, e o resultado dessa lista aqui vai ser ordenada do menor para o maior, caso a lista tenha o número número de elementos for par, aí nós pegamos os valores centrais e somamos e dividimos para se ter a mediana, né, correta desse lançamento. Aqui definimos mais uma função que é para calcular o desvio padrão desses lançamentos, né? Aqui, próxima função, definimos a função calcular máximo, como ela já fala, ela vai retornar o valor máximo dos lançamentos, né? Aqui aplicamos o max, né? Para poder obter o máximo obtido no lançamento. Aqui aplicamos o inverso dessa função de cima, né? Que retorna o valor mínimo obtido no lançamento, definindo
a função calcular mínima, né, vai gerar o inverso dessa outra função. Aqui definimos mais uma função de calcular a soma, né, onde ele vai pegar a soma de todos esses lançamentos, né. Definimos mais uma função de calcular a distribuição desses lançamentos, né. Ele vai utilizar o frequências aqui, que vai tornar um mapa, né, com a quantidade de ocorrências de cada valor, que seria esse mapinha aqui, ó, a face do dado com um ponto. Nesse exemplo, nesse exemplo que eu já rodei o código, foram 13 vezes, a face com 2 pontos foram 23 vezes e assim consequentemente. Deixa eu tirar o resultado aqui. Onde foi que eu parei? Pronto, aqui nós definimos mais uma função para gerar a distribuição em barras, né, que é justamente essa parte. Aqui temos a função principal, né? Nós temos a função principal e aqui temos o print desse código. Aqui o código foi rodado utilizando simulamos que jogamos o dado 100 vezes. Eu vou alterar esse dado para 1000 vezes e vamos rodar o código novamente para se obter novos resultados. Lembrando que a simulação vai ser simulada em 1000 vezes o lançamento desse dado. Consequentemente, teremos resultados diferentes, né? E aqui, ó, podemos ver que a pontuação foi maior, a nossa média foi bem maior, a mediana já foi diferente. Então, temos aqui o desvio padrão, o valor máximo. O máximo não poderia dar outro valor máximo, porque o máximo é entre 1 e 6, o mínimo foi 1. E aqui a distribuição dos valores é a face 1 com uma pontuação do dado. Foi sorteado 169 vezes, a face com 2 pontos 157 vezes e assim consequentemente. Então esse é um exemplo usando o conceito de uma programação funcional.